Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Maçom revelando quem é maçom. Como é que funciona essa questão aí? No decorrer da história a gente vê muitas questões, tem muito material por aí, né? Falando, maçons famosos, os caras que entraram na maçonaria. Eu tenho vídeos aqui que falam a respeito dessa questão também, né? Então nós vamos aqui ver uma peculiaridade de um questionamento, né? Será que um maçom pode falar que o outro é maçom? Então essa é a temática nesse vídeo de hoje. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Vamos entender essa questão, né? Se você fizer sua inscrição aqui no canal, né? Deixar o like e ativar as notificações. Eu queria mandar um forte abraço ao pessoal da área de membros, né? Área de membros aqui do canal Fatos Maçônicos. E também o pessoal da Escola da Tradição Primordial, certo? É uma escola de pesquisadores, né? Me perguntaram, mas cadê a Escola da Tradição aqui, ó? Me fizeram uma pergunta aqui agora. Falei, não, tá funcionando a todo vapor a Escola da Tradição aí. Já são centenas e centenas de pessoas com formação na questão da ciência sagrada, da tradição primordial. Então, os links sempre ficam aqui embaixo dos vídeos, né? Tem o site, lá tem meu site, luismiller.com.br, com muito material, e os links também se encontram lá, né? Quer saber mais? É só dar um pulinho lá. Super simples. Então a pergunta aqui foi do Valmir Pereira de Oliveira. Oh, meu querido irmão Valmir Pereira de Oliveira, certo? O nome português. Eu fiz o vídeo aqui, ó, lista de maçons famosos, né? Sempre falam Edir Macedo, Silas Malafaia e não sei quem, o Barack Obama, o Enéas, eu pus aqui na foto. Eu não sou um famoso maçom. Talvez eu sou um famoso maçom, mas não sou uma pessoa famosa, né? Assim eu acho. Então a pergunta que ele fez é aqui, ó. Mas será que o maçom poderia revelar quem é quem não é maçom? Isso poderia pelos rigores da maçonaria? Então ele está perguntando, né? Será que um maçom, né, que nem eu, por exemplo, que dou minha cara a tapa, que eu posso falar que os outros são maçons? Olha, eu vou te falar um negócio, né? Que nem tem o Luciano Urpia lá no Instagram, né? O pessoal confunde eu com ele, né? Muitas vezes, né? É uma honra, na verdade, ser confundido com uma pessoa de tão alto garbo, né? Uma pessoa tão especial, né? O Luciano Urpia é um historiador. Ai, bati meu cotovelo aqui. Um historiador fantástico, né? Nosso irmão, certo? Mora lá em Portugal também, certo? Mas ele é brasileiro e ele tem aquela página Curiosidades da Maçonaria lá no Instagram, né? Que ele fala maçons famosos, né? Mas esses maçons famosos que são tratados lá tanto pelo Luciano, né? No Curiosidades da Maçonaria, quanto aqui no canal Fatos Maçônicos, na verdade são pessoas que expressam, né? Não tem nada a esconder, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, uma perna dura e outra seca, era maçom? Era maçom, né? Porque tem documento. O George Washington, né? Ele tinha um orgulho muito grande, né? Ele gostava muito da maçonaria. Então até em eventos públicos que não tinham nada a ver com a maçonaria, ele aparecia de avental. Tem várias e várias imagens, né? Dele de avental. Daí se começa a se criar, por exemplo, fulano de tal é maçom, né? Que nem se fala aqui no Brasil. O Visconde de Mauá, o Barão de Mauá era da maçonaria, tá? Daí o Luciano lá que gosta de fazer essas pesquisas, né? E ele já chega à conclusão que não, na verdade não, né? Tem muita gente que fala, né, que se falam que é maçom e na verdade não é, né, sabe, se coloca, às vezes é um cara antigo, né, antigo da história, que o cara tem uma presença assim na sociedade, uma presença diferenciada e acaba sendo associado à maçonaria, que nem o Tiradentes, por exemplo, né? Esse é o clássico, né? O Tiradentes era da maçonaria, né? Falo assim, só que a maçonaria veio depois que o Tiradentes morreu. Certo? A maçonaria se estabeleceu aqui em 1822, né? Ela surgiu, né? O primeiro documento, assim, vamos pôr assim, né? Primeiro frescor ou cheiro da maçonaria apareceu em 1796 aqui no Brasil, né? Com a fragata Le Preneus. Eu conto essa história lá no curso Entenda a Maçonaria, né? Então veio essa fragata, tá? Lá na Bahia, né? Então a maçonaria aqui nasceu, primeira coisa, lá no solo baiano, né? Então, loja Cavaleiros da Luz, certo? Foi fundada uma loja posteriormente, né? Mas o Tiradentes já tinha morrido faz anos, né? Então ele não fez parte da maçonaria. Então acontecem esses mitos, né? Acabam associando várias pessoas
famosas, né? Pode ser pessoas famosas que fazem parte da organização maçônica. Mas quando você vai pesquisar, não tem documento, não tem nada. Às vezes, é que nem no caso do Tiradentes, é um sarro, né? Porque nem existia aqui nenhum movimento maçônico, já se fala que ele era maçom. Não era, né? Foi uma pessoa lá que estava envolvida lá na Inconfidência Mineira. Desculpa, eu tô meio ruim. Inconfidência Mineira, sabe, teve sua expressão, né, teve seu posicionamento, né, não vamos entrar aqui se foi bom, se foi mal, foi um mártir, obviamente, né, sem dúvida nenhuma nisso daí, né, daí ficou associado à maçonaria também, então tem essa pegada toda aqui. Deixa eu esconder minha água aqui, tome bastante água, né, eu tomo aqui, tenho meus 2 litrinhos aqui, para ver se a máquina funciona melhor, né. Então, aqui como a pergunta do querido Valmir Pereira de Oliveira, certo? Claro que se a pessoa não quer ser maçom, não quer se, tornar público a sua ligação com a maçonaria, certo? Ninguém tem direito de falar que ele é maçom, mas é muito raro, eu te digo assim que é um troço muito raro, né? Que nem falam lá, por exemplo, que o Edir Macedo é maçom. Cara, o cara não é maçom, né? Isso daí você tem uma outra vertente nessa história, que são os conspiradores, né? Que são os inimigos do cara, né? Que na verdade é assim, né? Você pega, essa aí é uma questão peculiar lá, o Silas Malafaia, por exemplo, e o Edir Macedo. Os caras não são maçom. Né? Só que eles são lideranças, né, de igrejas, né, da linha evangélica e da linha protestante, vamos pôr assim, grosso modo falando. Eles têm as suas linhas. E tem os seus desafetos também das outras religiões e até mesmo da religião deles. Né? Tem os seus desafetos, né? Tem os seus desafetos nesse sentido. E esses caras, como são grandes expoentes, né, dentro da sua linha ali, da sua religião, certo? Acabam recebendo ataques, né? E não sei que cargas d'água veio essa história, né, de acusar, né, que nem teve o Marcos Feliciano, se eu não me engano, né, Marcos Feliciano, que acusaram o Marcos Feliciano de ser maçom. Pô, acusaram o cara de ser maçom. Pô, cara, acusaram o cara de ser cristão, né, você veja, né, maçonaria e religião é totalmente distinta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Principalmente muito religiões específicas. Maçonaria não tem nada a ver. Maçonaria não é tipo assim, não é cristã, mas também não é anticristã. Certo? Mas existem alguns elementos que são comuns nas duas correntes, né? Maçonaria é uma corrente iniciática. O objetivo é fazer com que o homem se introspecte, né? Conhecer a sua verdadeira essência a fim de atualizar a sua potencialidade. Religião é a doutrina, né? Ou a corrente, melhor falando, que possui uma doutrina que eleva a pessoa à proximidade da divindade, a proximidade de Deus. Então essa aí é uma distinção, né? Maçonaria é melhoramento, né? Religião é proximidade com a divindade, certo? Daí tem a questão da salvação, a religião tem uma divindade específica. A maçonaria não tem isso, não fala de salvar. O cara vai ser maçom, o cara vai ser salvo. Não existe essa doutrina dentro da maçonaria. Só para você saber, né? Não é porque o cara é maçom que o cara vai ser salvo de alguma coisa, não, certo? Isso aí é do domínio religioso, são características do domínio religioso, certo? Então é isso, na verdade, a questão de falar, né, que eu posso falar que um cara que está se escondendo é maçom, eu tenho argumentos, aí se usa o bom senso, né? Se usa o bom senso. Geralmente quando tem essas acusações são desafetos, né? E claro, a maçonaria é muito mal compreendida, né? As pessoas... essas pessoas que ficam falando que determinadas pessoas são maçons, né, sem publicamente essa pessoa de uma forma ou de outra, ou com documentação, pessoas antigas que já se foram, na verdade, né, às vezes tem documentações, como eu falei, o próprio George Washington, como eu já citei no vídeo, ele aparecia publicamente, né, tem vários desenhos dele ali, né, desenhos que retratam ele, né, usando os paramentos da maçonaria em eventos públicos, né, então ele aparecendo com paramentos públicos, subentende-se que ele não fazia segredo de fazer parte da corporação maçônica, e inclusive na corporação, a corrente maçônica lá norte-americana, né? Inclusive a corrente norte-americana foi assim uma das questões singulares que eu já falei em algumas oportunidades aqui no canal, no canal, certo? Já falei em algumas oportunidades, que foi um movimento assim, singular da maçonaria, onde todos os irmãos lá dos Estados Unidos, né, naquela ocasião lá, da libertação lá contra a Inglaterra, né? Eles eram colônia inglesa, certo? Então foi uma união da maçonaria de todos os maçons que eles queriam se
separar, queriam se tornar independentes. Então ali na história da maçonaria é um ponto singular, porque você pega outras questões, por exemplo, aqui no Brasil, a questão da independência e república, tinha muitos maçons que queriam se tornar, ainda queriam a monarquia, né? Tinha muitos que queriam a independência do Brasil, mas outros não, né? Estavam bem colocados, eram pessoas que tinham muitas posses, né? E tinham muitas vezes colaborado com a monarquia, então a ideia deles era ficar mais tranquilo, então não queriam a república, por exemplo. Na França, a mesma questão, lá na queda da Bastilha, da Revolução Francesa, lá da questão do iluminismo, muitos queriam a monarquia ainda, né? E outros queriam a república. Então, sabe, não foi nunca esses movimentos que aconteceram no mundo, a maçonaria nunca foi unânime, salvo a questão dos Estados Unidos, que ali, pelo que a gente consegue entender, claro que talvez não seja 100% dos maçons, né? Porque alguns estavam ligados com a coroa inglesa ainda, mas assim, a grande maioria, quase que 90 e poucos % a gente pode pôr, assim, que se juntaram e queriam de fato a libertação, né, do jugo dos ingleses. Então tem que se ter essa questão aí, e obviamente ao tema do vídeo, né, não fica bom, né, não tem nenhuma restrição, que nem perguntou, isso daí teria algum rigor, o cara seria punido? Não existe punição nesse sentido, né, é que daí você fala organização, a maçonaria vai fazer isso, não, a maçonaria não faz nada, né, são as potências, são as instituições, daí tem os regramentos, certo? E se a pessoa quer publicamente, como eu, falar que é maçom, não tem problema. Se o cara quer ficar na moita, né, por N fatores, às vezes o cara é um advogado, às vezes é um comerciante, né? O cara tá lá, imagine você a seguinte situação, daí você põe a mão na consciência, o cara tem um comércio, né? Daí o cara tem um comércio num bairro, naquele bairro todo mundo é evangélico, ele vai ficar pondo uma bandeira da maçonaria lá para querer ficar doutrinando as pessoas? Obviamente não, vai ficar na moita, né? Senão o negócio dele vai pro pau, vai falir, certo? Então tem essa questão de bom senso, e também, né, das pessoas deveriam ter, né, e dos maçons principalmente, né, também não ficar falando, fulano de tal é maçom, sabe? A pessoa que é da maçonaria entende, né, e é um orgulho, na verdade, né, se você compreende, para nós maçons, na verdade é um orgulho fazer parte da organização, né, é uma questão de honra, é uma honra ser maçom, certo? Mas tem que se entender que nós vivemos, principalmente no Brasil, né, que é um país assim que tem um preconceito gigante contra uma série de coisas. Então é melhor, sabe, cada caso é um caso aí nessa questão, mas não há, como você perguntou, assim, por parte das organizações, algum tipo de, que eu saiba, né, sabe? O fulano de tal acusou, né? Quando a pessoa é de fora não tem que fazer, porque a organização maçônica tem que fazer parte da associação, né, para você sofrer algum tipo de processo lá dentro. Mas uma pessoa de fora acusou outro, daí acabou, né, cara, certo? E geralmente quando você vai perguntar para essas pessoas se eles fazem parte, eles falam, afirmam ou não afirmam, né? Que nem teve o Michel Temer, né? Michael Temer, certo? Que foi presidente do país. Ele quando ele foi eleito lá junto com a Dilma como vice, né? Como 02, né? Como vice-presidente, né? Ele já deixou a maçonaria. Ele se desassociou da organização maçônica, mas ele era um maçom. E se você perguntar, ele vai falar isso para isso. Isso aí, na verdade, é uma coisa pura. O general Mourão, por exemplo, faz parte da maçonaria até hoje, pelo que eu saiba. Não pediu boné aí, certo? Então são pessoas públicas que não fazem, assim, vamos dizer, muito segredo, né, nessa questão, porque de fato entendem, né? Quem não quiser entender, cada um com seus problemas, na verdade, né? Mas não existe uma restrição, né? E por parte daqueles que trabalham com a mídia, como eu, por exemplo, como o Luciano, como o Diego, sabe? O Diego Franzi lá do canal Maçonizando, e outros irmãos, como o Marcel, o Leandro Dotti, né? O André Muniz e outros irmãos também, para não deixar, eu vou falar de todos os irmãos de potências regulares aí que fazem um trabalho de divulgação da maçonaria, sabe? Todos têm muito bom senso, até o que eu vejo até hoje. Todos têm muito bom senso, são muito boas pessoas e também sabem, tem essa delicadeza de lidar com esse tipo de assunto. Beleza? Então nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Queria que você conhecesse lá meu site, luismiller.com.br, com muito material bacana que vai levar você para outro patamar, né? Vai levar você para outra esfera de conhecimento, com os livros e cursos em vídeo. Eu encontro você, né? Eu encontro você no nosso próximo encontro em vídeo, com perdão da redundância. Até mais, forte abraço.